Bom dia, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados do segundo trimestre de 2025. É um prazer estar com vocês hoje para tratar desses resultados. Esse evento vai ser apresentado em português, com tradução simultânea para o inglês. Os links para os dois idiomas se encontram no nosso site de relacionamento com investidores. A gente gostaria de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem enviar suas perguntas para o e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Estão presentes conosco hoje Magda Chambriard, presidente da Petrobras, Angélica Laureano, diretora executiva de Transição Energética e Sustentabilidade, Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos, Cláudio Schlosser, diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Fernando Melgarejo, diretor executivo de Financeiro de Relacionamentos com Investidores, Ricardo Wagner, diretor executivo de Governança e Conformidade, Renata Baruzzi, diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Silvia dos Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção, e William França, diretor executivo de Processos Industriais e Produtos. Para iniciar, vou passar a palavra para a nossa presidente, Magda Chambriard, para suas considerações. Por favor, presidente, pode prosseguir. Bom dia a todos e todas. Eu vou cumprimentar cada um de vocês, cumprimentando o Fernando Melgarejo, nosso diretor executivo financeiro, a Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos, a Renata Baruzzi, diretora de Engenharia, a Silvia Anjos, diretora de Exploração e Produção, o Ricardo Wagner, nosso diretor de Governança e Conformidade, o Cláudio Schlosser, nosso diretor de Logística e Comercialização, o William França, diretor de Processos Industriais e Produtos, e a nossa mais nova diretora, a diretora Angélica Laureano, incumbida aí dos assuntos de gás e transição energética e sustentabilidade. Vou cumprimentar também o Eduardo Nardi, nosso gerente executivo de relacionamento com os investidores, e a todos os que nos assistem remotamente. Eu tenho a alegria de dizer para os senhores que é um prazer tê-los conosco nesse evento trimestral e que nós estamos orgulhosos dos resultados que estamos trazendo a vocês. Nesse segundo trimestre de 2025, nosso grande destaque foi o aumento da nossa produção de óleo. E aí eu vou lembrar os senhores que no quarto trimestre do ano passado, nós produzimos 2.090.000 barris de óleo por dia, não estou falando de barril equivalente, estou falando tão somente de barril de óleo, e que o CAPEX a mais foi uma questão muito apresentada, foi uma questão muito perguntada para nós. Por que é que vocês diminuíram o esforço de CAPEX, acenaram com uma diminuição de CAPEX no meio do ano e depois realizaram um pouquinho a mais do que o corte que vocês fizeram no meio do ano? E aí eu vou lembrar para vocês que no último trimestre do ano passado, nós tínhamos 6 meses de companhia. E que quando nós cortamos o CAPEX, lá no meio do ano, nós vínhamos respondendo a uma demanda e uma trajetória de investimento realizada a menor no primeiro semestre do ano de 24. Pois é, depois de toda essa questão, de essas questões justas, questões pertinentes, nós estamos trazendo para vocês inequivocamente a resposta para o que nós fizemos. Nós fizemos um aumento de CAPEX no quarto trimestre, levamos o CAPEX para o nosso guidance e estamos mostrando para vocês que tudo isso resultou
em aumento de produção. Nós produzimos, no segundo trimestre de 2025, uma média de 2,3 milhões de barris de petróleo por dia. Para quem não fez a conta, eu acho que deve fazer a conta. Isso significa 230 mil barris de petróleo por dia a mais do que a média do quarto trimestre do ano passado. Isso significa um aumento de 5% em relação ao primeiro trimestre desse ano e um aumento de 8% em termos de comparação com o mesmo período do ano passado. Então, seja comparando com o período do ano passado, seja comparando com o trimestre anterior, o que eu vou dizer para vocês são 230 mil barris por dia a mais em relação à média do quarto trimestre do ano passado, quando nós fomos muito questionados em relação ao uso do nosso CAPEX. Eu vou aproveitar para compartilhar um spoiler aqui com vocês. Aumentamos ainda mais a produção em julho e estamos com uma média de julho de 2.470.000 barris por dia de petróleo, além do gás que vem sendo produzido. Isso significa 380 mil barris por dia a mais na nossa produção em relação a este mesmo quarto trimestre a que eu acabo de me referir. Então, vocês vejam o ramp-up de produção, um ramp-up inequívoco de produção, quando a gente considera 2.090.000 barris por dia no quarto trimestre, 2.300.000 no segundo trimestre, 2.470.000 no primeiro mês do terceiro trimestre. Ramp-up inequívoco, aproveitamento de CAPEX resultando em produção em curto prazo. Esse incremento de produção é um resultado concreto do compromisso que nós assumimos na nossa gestão, com os nossos acionistas governamentais, com os nossos acionistas privados, de buscar uma forte execução do nosso planejamento. Nós estamos no guidance da produção, nós estamos chegando no topo do guidance para esse ano e nós estamos absolutamente dentro do guidance em termos de produção e em termos de investimento. Estamos acelerando as nossas entregas, vocês estão sendo testemunhas disso, o que se traduz em geração de valor para todos os nossos stakeholders, e aqui eu repito, tanto os governamentais quanto os privados. Aumentar a produção em 380 mil barris por dia em apenas 7 meses exigiu de nós muito esforço, muita cooperação entre equipes, aprimoramento de procedimentos internos e muita cooperação. Isso, fazer uma coisa dessa em tão pouco tempo não é fácil. 380 mil barris por dia é mais do que alguns países produzem. Então, eu quero dizer para vocês que isso aí é reflexo de compromisso, de esforço e de uma dedicação muito grande e da cooperação e aprimoramento de gestão, fruto de um trabalho árduo de toda a nossa equipe. Esse aumento de produção, como eu disse, só foi possível porque nós executamos o nosso CAPEX e estamos acelerando tudo o que é possível
mas sempre com segurança, respeito ao meio ambiente e muita, mas muita responsabilidade mesmo. E aí eu vou aproveitar então para citar e exemplificar algumas das nossas entregas, porque elas são, de novo, o reforço que garante a vocês, investidores da Petrobras, que nós estamos atingindo os resultados desejados. Nós atingimos a capacidade máxima de produção da plataforma Marechal Duque de Caxias, uma plataforma com capacidade de 180 mil barris por dia de petróleo fora o gás. Nós antecipamos o início da produção da plataforma Alexandre de Gusmão em mais de 2 meses, uma plataforma de 180 mil barris por dia de capacidade. Nós antecipamos e entregamos nesse período a maior plataforma do Brasil, que começou a operar no Campo de Búzios em fevereiro, e ela já chegou com apenas 4 poços produtores do pré-sal em 200 mil barris por dia de petróleo do pré-sal. Apenas 4 poços estão produzindo 200 mil barris por dia. Mais um exemplo desse investimento e de todo um esforço conjunto da equipe. Logo a seguir, vocês vão ver que essa plataforma, nas próximas semanas, vai alcançar 225 mil barris por dia, com um 5º poço produtor também do pré-sal. Pensem bem, eu chamo a atenção dos senhores para pensar o que significa isso. 225 mil barris por dia, com apenas 5 poços do pré-sal. Esses esforços da Petrobras continuam, nós estamos atentos ao aumento de produção, às necessidades de aumento de produção e também estamos atentos às nossas necessidades de redução de custos, uma vez que estamos cientes que fizemos um planejamento estratégico ano passado, observando um patamar de preço de petróleo de $83 por barril. Estamos hoje a $67 por barril. Temos absoluta ciência disso e estamos prontos para reagir com aumento de produção e redução de custos. Em termos de aumento de produção, nós interligamos esse ano quase 50 poços. O que significa isso? Significa que no meio do ano nós já tínhamos interligado mais poços e colocado em produção mais poços do que fizemos em todo o ano de 2024. E isso só foi possível por um esforço conjunto, por uma parceria muito grande da diretoria, que envolveu aprimoramento de processos, parcerias exacerbadas e até análise e otimização de estoque. Eu quero dizer para os senhores que, sob o nosso ponto de vista da diretoria, nossas equipes entregaram mais por bem menos, e nós estamos parabenizando as equipes e dizendo para eles que eles têm nosso total apoio e incentivo para prosseguir nessa direção. Uma outra questão que nós estamos apresentando, que nós vamos apresentar em breve aos senhores, é o início da operação da plataforma P-78, mais uma plataforma de grande porte a operar no pré-sal, com capacidade de mais 180 mil barris por dia. Só lembrando aos senhores que essas plataformas vinham para o Brasil rebocadas, desabitadas,
e não tripuladas, e que nós mudamos esse procedimento também. Elas estão vindo tripuladas direto para locação, antecipando também a operação e a produção de mais óleo em prol, de novo, dos nossos investidores, sejam eles governamentais ou privados. Mais um procedimento aprimorado que, em última análise, significa mais óleo no tanque. Tivemos um avanço também na oferta de gás natural ao mercado. Nós aumentamos em 15% a produção de gás da Petrobras para o mercado, e isso aconteceu graças ao avanço da Rota 3, o gasoduto mais um gasoduto do pré-sal para a costa, chegando no estado do Rio de Janeiro, ali no complexo Boa Ventura, e significando também, além da Rota 3, um esforço grande para processar esse gás numa unidade de processamento de gás no complexo Boa Ventura, ali no polo de Itaboraí. Estamos, senhores e senhoras, extremamente satisfeitos de trazer todas essas boas notícias para vocês. Essas são entregas que estão sob nosso controle, entregas que nós estamos olhando, aperfeiçoando e entregando. Os senhores podem ter certeza e constatar no nosso trabalho do dia a dia que são aprimoramentos contínuos, né? E que eles acontecem quando a empresa percebe, inclusive, um cenário desafiador, um cenário geopolítico desafiador, quando a gente olha uma flutuabilidade grande do preço do nosso produto final, que é óleo, né? Óleo cru e gás, e que a gente, como eu disse para vocês, não pode controlar, né? O preço do petróleo cru é uma variável que não está sob nosso controle, mas a mitigação desse efeito na companhia, esse sim está no nosso controle, e nós estamos respondendo com o aumento da produção, com a velocidade de entrada da nossa produção e com um olhar muito grande e muito forte para a redução de custos. O segundo trimestre, os senhores sabem melhor do que eu que foi naturalmente impactado pela queda do preço do petróleo, que ficou da ordem de $68 por barril. 10% menor no que o trimestre passado, mas nós respondemos com 5% a mais de produção, mitigando bastante esse efeito da queda do petróleo no nosso balanço. Nós estamos trabalhando, senhoras e senhores, e vocês podem ter certeza disso, para tornar os nossos projetos cada vez mais competitivos nesse cenário de incertezas e nesse cenário de queda de preço do nosso produto final, cujo principal é o óleo cru. Vocês vão perceber esses ganhos no nosso próximo plano de negócios, que nós vamos apresentar aí no final do ano. Nós estamos analisando todas as possibilidades de simplificação e otimização de projetos, de redução de custos e de ganhos de eficiência. Dito isso, eu quero reiterar o que eu disse no último webcast e o que eu disse desde o início dessa minha fala. Nós estamos absolutamente comprometidos em buscar os melhores resultados possíveis para os nossos investidores e para a sociedade brasileira como um todo. Nós vamos gerar valor, mesmo em cenários desafiadores de preço de petróleo. Nossos projetos serão rentáveis e valorosos para o portfólio da nossa companhia.
Nós vamos continuar a nos dedicar ao que nós fazemos de melhor, que é explorar e produzir petróleo e gás e seus derivados, comercializar esses produtos com eficiência e qualidade, sempre conciliando todos esses esforços nas nossas necessidades de prover uma transição energética justa. Muito obrigada pela presença de todos e agora nós vamos prosseguir com a apresentação do nosso diretor financeiro, o diretor Fernando Melgarejo, que vai detalhar os resultados financeiros da nossa empresa. Fernando, o microfone é todo seu. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos escutam e nos assistem, bom dia a todos aqui da mesa. Bom, agradeço a presença em mais um webcast de resultado da Petrobras e vou começar apresentando os principais números do segundo trimestre de 2025. Slide seguinte, por favor. A Magda já ressaltou, né, nossa presidente, na abertura, o notável crescimento da nossa produção nesse trimestre. Nesse slide, vocês podem ver que enquanto o Brent caiu 10% em um trimestre para o outro, passando de 75,7 em média para 67,8, contamos com um aumento de 5% na produção de óleo, com novos sistemas de produção e uma melhor eficiência operacional dos campos. Como a presidente disse, nos primeiros 6 meses do ano, já alcançamos o centro da nossa meta para 2025 de produção, que é 2,3 milhões de barris por dia. A produção comercial de gás também teve um crescimento expressivo. Aumentamos em 15% a oferta de gás da Petrobras para o mercado, principalmente em função do avanço do Rota 3 e da UPGN do Complexo Boa Ventura. Se considerarmos a produção total da Petrobras, pela Petrobras, chegamos a um recorde de 4,2 milhões de barris de óleo equivalente dia. Esse volume maior de produção no segundo trimestre foi fundamental para alcançarmos resultados financeiros em linha com o trimestre anterior e somente foi possível pela execução do CAPEX e pelo engajamento da força de trabalho. CAPEX esse bastante discutidos em diversos fóruns, né, se ele seria produtivo, se teria efeito na nossa produção, e o resultado está sendo apresentado agora neste momento. Vamos para o slide 6. Reportamos um lucro líquido, slide 6. Reportamos um lucro líquido sem eventos exclusivos de 4,1 bilhões de dólares e EBITDA também sem eventos exclusivos de 10,2 bilhões de dólares. São valores no mesmo patamar do trimestre anterior, quando operamos com um Brent 10% maior. Ou seja, a nossa boa performance operacional compensou os fatores externos que não controlamos, fatores, por exemplo, o preço da commodity. A gestão eficiente da nossa estratégia comercial também contribuiu positivamente para o resultado. Fizemos 3 reduções de preço de diesel no segundo trimestre e uma redução do preço de gasolina no período, mantendo margens competitivas, nossa operação lucrativa e o share da companhia. O fluxo de caixa operacional foi de 7,5 bilhões de dólares. Aqui tivemos uma queda em relação ao trimestre anterior, por conta principalmente de eventos conhecidos e não recorrentes para os demais trimestres, como crédito fiscal de PIS/COFINS, ainda relativo à transação tributária do ano passado, que afetou positivamente o resultado do primeiro trimestre de 2025, mas não foi recorrente para este. Também tivemos o pagamento de participações governamentais relacionadas ao primeiro trimestre, que teve um Brent mais alto. Brent esse que é a base para pagamento de participações governamentais. E o pagamento da remuneração variável, que sempre impacta o caixa das empresas no segundo trimestre, após a Assembleia de Acionistas. Todos os eventos conhecidos e não recorrentes para os demais trimestres. Além disso, no segundo trimestre, tivemos maiores despesas de venda, principalmente por conta do volume de exportação de óleo, que foi maior devido à nossa produção. No slide 7, trazemos o histórico da nossa dívida. Vocês podem observar
que tanto a dívida financeira como o fretamento seguem controlados e que mais de 60% do valor total do endividamento vem dos arrendamentos de plataformas, barcos, sondas que, por norma contábil, devem entrar na dívida. É importante lembrar que essa parcela de arrendamentos se refere a ativos geradores de produção e, consequentemente, receitas para a companhia. Quando colocamos esse ano os FPSOs Alexandre de Gusmão, Almirante Tamandaré em operação, que são plataformas afetadas, automaticamente temos que gravar o valor de arrendamento como dívida. As duas plataformas, por exemplo, somam 3,7 bilhões de dólares a nossa dívida este ano. Mas, por outro lado, adicionamos 270 mil barris por dia de capacidade de produção para a companhia. Considerando outras embarcações e amortizações, os arrendamentos somaram cerca de 5 bilhões de dólares à dívida no primeiro semestre de 2025. Reforçamos, são arrendamentos associados a mais capacidade, mais produção e, portanto, adicionam receita à companhia. Na parte da dívida financeira, destacamos, nesse trimestre, a oferta pública de debêntures no valor de 3 bilhões de reais. Foi uma oferta bem-sucedida, com alta demanda e que permitiu captar recursos no mercado local, algo que não fazíamos há mais de 8 anos, com custos competitivos e em linha com a nossa estratégia de gestão de passivos. No slide 8, vamos falar de CAPEX. Investimos 4,4 bilhões de dólares no segundo semestre, que somados ao primeiro trimestre seriam 8,5 bilhões de dólares. Estamos dentro do planejado para realizar o nosso guidance de 18,5 bilhões de dólares no ano. Temos um compromisso bastante firme com o mercado de executar o que planejamos, acelerando entregas que geram valor e antecipam receitas para a companhia. Por conta desses esforços, iniciamos a produção do FPSO Alexandre de Gusmão, com mais de 2 meses de antecedência, como a presidente Magda já nos adiantou. O Almirante Tamandaré, uma plataforma gigante que começou a operar em fevereiro, já chegou a 200 mil barris com apenas 4 poços produtores. E em breve iremos alcançar o topo da produção. Em 2025, nós já interligamos mais poços do que o ano passado inteiro. Foram 48 poços, especificamente, sendo 30 produtores e 18 injetores, enquanto o ano passado foram 31 poços produtores e 19 injetores. É, portanto, um CAPEX bastante focado e concentrado na produção. E vamos para o slide 9. O investimento da Petrobras vem fazendo benefícios para a companhia, para seus acionistas e a sociedade. Estamos falando de mais produção e, por consequência, mais caixa operacional, mais energia e mais tributos, além de nos consolidarmos como um importante exportador de commodities, contribuindo para a balança comercial brasileira. Não é só investimentos em projetos novos. Estamos melhorando a eficiência, adequando o cronograma de manutenção, fazendo uma gestão eficiente de reservatórios. Tudo isso contribuiu para o crescimento da curva de produção da companhia. A presidente já comentou a abertura sobre a produção de julho, que fechou ainda maior do que o trimestre anterior. Estamos falando de 380 mil barris de óleo por dia a mais em apenas 7 meses. Com essa tendência e os esforços que vêm sendo feitos, esperamos que a produção média de óleo e gás em 2025 fique na banda superior da meta, representando cerca de 100 barris adicionais a mais por dia. Se fizermos a conta, a um barril de 70 dólares, a gente teria adicional em dólar cerca de 2 bilhões e meio por ano. O que nós estamos demonstrando aqui é que a curva do plano vigente tem hoje um risco menor do que quando aprovamos o plano. Ou seja, para o mesmo nível de confiança, teríamos hoje uma curva maior. Vamos para o slide seguinte, slide 10. Falamos de CAPEX, de produção, e agora vamos falar sobre dividendos. Quero lembrá-los da solidez da nossa política de remuneração aos acionistas. A fórmula assegura dividendos compatíveis com diferentes preços de petróleo, sem comprometer a robustez da companhia. Dessa forma, aplicamos a fórmula prevista na nossa política e vamos distribuir 45% do fluxo de caixa livre do segundo trimestre. Com isso, o Conselho de Administração aprovou ontem a distribuição
de 8,7 bilhões de reais, equivalente a 67 centavos por ação, que serão pagados em parcelas iguais em novembro e dezembro deste ano. Finalizo, portanto, aqui a apresentação e agradeço mais uma vez a atenção de todos. Estou à disposição, junto com todos os diretores aqui da mesa, para responder as perguntas de todos que estão nos assistindo. Passo a palavra para o Eduardo para dar continuidade à sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Fernando. Obrigado, Magda. Vamos começar, então, a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vai ser da Milene Carvalho, do JP Morgan. Milene, você nos ouve? Você pode prosseguir com a pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada a todos pelo call, pela oportunidade. Como vocês pediram para focar em uma pergunta só, eu vou alinhar o resultado e CAPEX com o comunicado que vocês fizeram ontem sobre o direcionamento para voltar a atuar na distribuição de GLP. Conforme o presidente Magna mencionou, a Petrobras tem focado os esforços no CAPEX, principalmente em upstream, entregando sólidos resultados operacionais. Nós queríamos entender o que podemos esperar de novas antecipações nos próximos anos e como esse direcionamento em GLP se integra com o business plan da empresa, incluindo a justificativa estratégica do board e timing para essa operação. Obrigada. Você quer fazer a falar ou eu falo? Tá bom. Bom, obrigada pela pergunta. Nós somos uma empresa que nasceu integrada, né? Então, a Petrobras é uma empresa que nasceu, ela tem 71 anos, e nasceu e se tornou o que é, porque era uma empresa do poço ao posto. O que nós estamos olhando com isso é a possibilidade de sinergias, né? Quando a gente olha para um aumento de produção de gás, por exemplo, nós estamos olhando o que ele representa, por exemplo, em termos de mais GLP para o mercado. A gente importa GLP e vamos entregar o que há mais mesmo, né? Essas margens do nosso produto, elas também precisam ser capturadas. Então, o que nós fizemos ontem foi dizer o seguinte: olha, temos aqui um produto que vai ter uma produção crescente e, se for um bom negócio para a companhia, se isso for lucrativo e se isso tiver uma atratividade adequada, por que não exercer mais essa sinergia? Nós não temos agora nada em vista, né? Não tem nenhum projeto de aquisição de GLP no momento na carteira da Petrobras, de distribuição de GLP na carteira da Petrobras, mas nós garantimos que as portas estivessem abertas para uma eventual possibilidade, caso o projeto seja bom, caso o projeto seja rentável e caso a atratividade desse projeto esteja em linha com o que a Petrobras demanda. Talvez a gente possa colocar, basicamente, acho que a Petrobras ela já vem atuando no sentido de ser a melhor opção para o cliente. E ser a melhor opção para o cliente significa você ter o preço competitivo, você ter efetivamente a disponibilidade aonde o produto ele é demandado. Então, nós já estamos fazendo isso na medida que nós promovemos aí a venda direta. A gente tem buscado a venda direta a grandes consumidores. Então, é uma atuação que a gente já tem feito, a gente tem levado, tem buscado acessar canais, terminais, se posicionar e avançando, digamos assim, de uma certa forma. Obviamente, é uma forma de distribuir, eu vou chegar até a ponta. Então, é algo praticamente natural. Quando a gente imagina, a presidente Magda, ela mencionou há pouco, nós vamos ter uma produção significativa de diesel, nós vamos ter um aumento da produção de GLP. Então, tudo isso caminha para o seguinte: eu preciso de mercado. Então, o mercado é a forma de monetizar e a mais rentável da Petrobras. É o que direciona todos os nossos esforços. E, nesse sentido, nós estamos avançando, sim, na venda direta. Estamos, inclusive, na venda direta de GLP, aonde nós temos infraestrutura efetivamente disponível, nós estamos conversando com grandes consumidores para fornecer para eles o GLP de forma direta.
capturando uma margem, como a presidente falou. Então, eu diria que é bastante natural essa visão de nós ampliarmos. O Conselho trouxe um direcionador aqui para a diretoria, que eu diria que ele está na mesa e que nós vamos avaliar obviamente, encontrando esse racional econômico, como a presidente falou, vai ser avaliado, colocado aí dentro da nossa sistemática de aprovação de projetos, passando pela diretoria e conselho. Só complementando, do ponto de vista de governança, né, como já adiantamos, vai seguir todo o rito da governança, avaliação econômica e financeira, disponibilidade de funding para poder fazer eventuais investimentos. Então, nesse sentido, a gente tem total segurança que qualquer projeto só irá à frente desde que haja criação de valor para o acionista e que haja disciplina do capital utilizado para esse fim. Sem dúvida, entra na financiabilidade o limite da dívida que a gente tem e que a gente tem aqui feito uma gestão bastante forte em cima dela, e pretendemos chegar no alvo que a gente apresentou no planejamento estratégico 2025-2029. Obrigado, Schlosser, Fernando, Magda, Milene, pela pergunta. Próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Queria parabenizar a companhia pelo crescimento expressivo da produção em um espaço tão curto de tempo, né? É muito clara a força do ramp-up das plataformas novas do pré-sal. Eu queria entender também se demais fatores de risco têm sido menores nos outros ativos que levavam a uma curva mais conservadora. E fazendo um gancho com a melhor execução, se cabe tentar avançar uma potencial revitalização de Tupi e Sapinhoá para ter ainda mais produção no médio prazo. Muito obrigado. Então tá, voltando aqui, bom dia a todos, um prazer aqui, estamos num trimestre muito especial, tivemos aumento de produção, redução, gastamos menos, produzimos mais e reduzimos também muito fortemente o custo de extração, né? A questão da produção desses campos, que a gente está falando aqui de crescimento à frente e certo conservadorismo, como o Bruno falou, é muito referente ao reservatório, né? Lembra-se que nós estamos aqui com o reservatório do pré-sal, a resposta efetiva do reservatório só é dada quando o poço é ligado, né? Então, nós temos tido surpresas muito boas, né? Uma expectativa confirmada de aumento de produção e poços efetivamente muito produtivos, né? Fechamos com 4 poços, mais de 200 mil, né? E para o fim do ano, a gente vai ter, realmente está se planejando um aumento aí da produção, mas teremos, só lembrando, a questão das plataformas, né? Vamos voltar, temos algumas grandes plataformas que vamos ter as paradas programadas, né? Então, essa subida crescente deve ser amenizada, mas devemos chegar ao fim do ano com aumento, né, atingindo a meta prevista no nosso plano, mas dentro da parte superior da faixa, né, do túnel, né? E estamos, sim, vendo o Sapinhoá e todo o Tupi revendo, melhorando otimização, novas unidades para aumento de produção. Só complementando aqui a pergunta, né, que mencionou especificamente o Tupi, né, Silvia? Como a Silvia mencionou aqui, Tupi está sendo contemplado aí com pelo menos mais 2 projetos, né, que é a revitalização de Tupi e o que a gente está chamando aí de Tupi complementar. Nós temos aqui o desafio de voltar a Tupi ao patamar de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Obrigado, Silvia. Obrigado, Magda. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta do Vicente Falanga, do Bradesco. Vicente, a palavra está contigo. Boa tarde a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria voltar no release de GLP que vocês soltaram ontem à noite. Pelo que eu entendi, então, pelo que vocês comentaram,
qualquer movimento de M&A nesse setor aí teria que ser aprovado primeiro no plano de novembro, é isso? E só depois vocês correriam atrás de alguma transação? E daí vocês mencionaram também no release parcerias em distribuição de acordo com, abre aspas aqui, provisões contratuais. Como que a gente interpreta isso? Seria a distribuição de combustível? Que tipo de parceria é isso? E quais seriam essas provisões contratuais? Muito obrigado. Bom, como o diretor Cláudio mencionou, né? Nossa produção aumentando, o grande desafio é colocar esses produtos no mercado, né? Então, e alargar o nosso mercado. Nós temos uma produção crescente que deságua numa ampliação do nosso parque de refino, né? Nós temos aí uma pretensão de aumentar até 29 o nosso diesel S10, por exemplo, que é um produto altamente rentável, em pelo menos mais 200 mil barris por dia, e tudo isso gera uma pressão por ampliação de mercado. O que a gente está fazendo de novo, né? Nós estamos indo direto, batendo na porta dos grandes consumidores, inclusive grandes consumidores do agronegócio brasileiro. Nós estamos indo na direção de colocar um GLP industrial também, não apenas um GLP doméstico para cocção, mas também um GLP industrial. Nós estamos expandindo o mercado de gás natural. Vocês vejam que nossos esforços para a colocação do gás natural no mercado livre brasileiro ensejou um número muito grande de empresas agregadas a esse movimento da Petrobras. É por isso que nós conseguimos ampliar esse mercado de gás em 15%. E tudo que a gente não pode ter nesse momento é limitação para fazer esse esforço e esse avanço. Então, tudo que for necessário, seja um B2B, quer dizer, uma venda para o grande consumidor, seja uma venda para o consumidor final em postos em postos de combustíveis, seja na direção do gás, nós queremos portas abertas para optar pela empresa para a melhor agregação de valor possível e a forma mais eficiente de colocar esse nosso produto no mercado. Quando a gente entendeu, né, que a Petrobras, ao longo do tempo, se posicionou pela obrigação de sair de alguns mercados, a gente diz assim: por que nós vamos ter obrigação de sair? Por que nós não podemos deixar essa porta aberta para que ela seja usada da melhor maneira possível, né? Então, foi isso que foi feito ontem. Obrigado, Magda. Obrigado, Vicente, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta do Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, por favor. Obrigado, Nardi, presidente Magda, Fernando, demais diretores, obrigado por pegar minha pergunta. Vou me conter aqui a uma só. Acho que talvez um dos principais tópicos que a gente tem discutido muito com os investidores é sobre plano de investimento, né, pensando no próximo ano. A gente tem uma visão aqui, eu acho que até pegando o gancho do último conference call, a gente falou muito sobre ganho de eficiência, a dificuldade que hoje tem tido, né, na contratação de novos FPSOs, até uma indústria um pouco mais tight. A gente viu até um movimento aqui um pouco mais brando aqui de preço para a sonda recentemente, mas talvez sumarizando aqui minha pergunta, na verdade o ponto que eu quero entender mais é sobre o ano que vem, né? O que a gente deveria esperar olhando para esse próximo plano, dado a discussão que a gente teve no tri passado sobre o CAPEX, né? Primeiro, o que vocês têm de flexibilidade ali para o próximo ano? O que daria ali talvez para contornar ou talvez até diminuir para 26, e trazendo luz até para essa discussão, né, de potenciais M&As e discussões aqui de entrada de GLP, de combustível, como que isso entra nessa discussão de trazer mais eficiência para o CAPEX ou até realmente diminuir o número, dado esse mercado um pouco mais incerto aqui, principalmente em preço de petróleo
para os próximos meses até próximos anos. Obrigado. Bom, eu vou Renata, começar respondendo aqui, depois eu vou passar para o Fernando para ele complementar, e para a Silvia e para a Renata, se elas assim entenderem oportuno. Mas o que a gente está dizendo para vocês é o seguinte: temos oportunidades de negócio extremamente relevantes em exploração e produção para uma companhia, numa companhia cujo principal foco é a exploração e produção, né? Projetos altamente rentáveis, vocês viram o nível de rentabilidade desses projetos, vamos dizer assim, quando a gente mostra o resultado do segundo trimestre, onde a gente tem uma queda de preço mitigada por um aumento de produção. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: olhar para esses projetos e dizer se eles são rentáveis e se eles têm o nível de rentabilidade desejado, a gente entende que postergar esses projetos é destruir valor. Então, nós não vamos destruir valor, nós vamos avançar com os projetos rentáveis. E, de uma certa forma, também é bom dar uma notícia que, pela primeira vez na vida da Petrobras, um projeto voltou de fase, né? Então, nós tivemos projetos progredindo na carteira de projetos, avançando de fase, entrando. Vocês sabem que os nossos projetos têm o que a gente chama de portão 0, 1, 2, 3 e 4. 4 quando o projeto está pronto e maduro. Então, nós tivemos projetos que estavam previstos para migrar da fase 3 para 4, e quando a gente olha para eles num novo patamar de preço, eles voltaram para o portão 2 para serem otimizados exatamente por conta do preço do petróleo. Então, nós não vamos, vamos dizer assim, largar esses projetos para trás, eles continuam sendo rentáveis, eles eram rentáveis, mas a rentabilidade que eles estavam nos apresentando num nível de preço de petróleo a menor, fez que nós decidíssemos que eles voltassem para trás, voltassem para a prancheta para otimizá-los um pouquinho mais. Eu vou passar a palavra para o diretor Fernando e depois para a diretora Renata, para ela abordar isso com um pouquinho mais de especificidade. Gabriel, obrigado pela pergunta. Acho que o primeiro ponto importante é que a gente tem um cenário mais desafiador, e isso vai estar refletido no nosso plano de negócio. E com a disciplina de capital que somos comprometidos, né, toda a estrutura do plano de negócio vai estar adequada a esse novo cenário, e com isso a gente vai conseguir remontar todo o nosso CAPEX que a gente tem, né, adequado, então, à capacidade de investimento que teremos, considerando a nossa nova curva de produção, que a gente está vendo aqui, que a gente vai entregar, pode ser potencialmente até acima, dentro da margem, mas acima do centro, né? Mas na banda de cima, então isso é positivo. O Brent, que é menor, então até onde se compensa, e qual a geração de fluxo de caixa que isso será possível a gente fazer, né? Então, eu acho que o grande objetivo aqui que a gente está comprometido é a redução de custo da companhia, é a otimização de projetos, como a presidente se trouxe, é a primeira vez que a gente voltou de fase 1 para repensar a parte de engenharia, talvez a Renata queira trazer mais elementos, e também ter uma evolução na produtividade da companhia, né? Tudo isso junto, né, associado e integrado aonde? No plano de negócio e refletido no plano de negócio, para que a gente monte um plano que demonstre disciplina de capital, que tenha uma dívida ajustada ao nosso tamanho, né? Ninguém quer aumentar a dívida exatamente para nada, né? Continuamos lá com a meta de 65 bi, esse é algo que deve permanecer. Enfim, é criar uma carteira, né, um plano de negócio que tenha a segurança adequada aí à companhia, é o novo momento, é o cenário que a gente vislumbra. Oi, Gabriel, acho que já foi dito tudo que merecia ser dito, mas só complementando
uma informação, seja qual for o valor, né, em 2026 do nosso plano de negócio, do nosso CAPEX, você pode ter certeza que a gente vai realizar assim como a gente está realizando esse ano. O primeiro semestre do ano passado, a realização estava 30% a menor, e esse primeiro semestre a gente está em linha com o que a gente planejou. Então, o que a gente pode falar aqui, seja qual for o valor, nós vamos realizar conforme o planejado. Obrigado, Magda, Fernando, Renata. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Vamos às perguntas. Vamos à pergunta da Liliane Yang, do HSBC. Por favor, Lili, pode prosseguir. Oi, obrigada pela oportunidade. Gostaria que vocês comentassem como é que os resultados até hoje estão saindo diferentes do que vocês assumiram no plano estratégico. E, claramente, né, como vocês explicaram, o volume de produção está vindo melhor que esperado, vocês devem chegar no topo do guidance. Então, queria que vocês, por favor, comentassem sobre o CAPEX, o plano de investimento dos 18,5 bilhões, porque eles não incluem aquisições. Então, para resumir, né? Dá para dizer que hoje teria uma maior probabilidade desse CAPEX sair maior para esse ano? Ou, vocês estão sentindo a pressão de fornecedores? Ou, por exemplo, posso considerar que a Petrobras provavelmente ou possivelmente pode colocar mais dinheiro na Braskem, que inclusive pode ser um grande cliente consumidor do seu gás? Obrigada. Oi, Liana, obrigada pela pergunta. Todos os contratos para fazer o plano desse ano 2025 e parte de 2026 já estão contratados, já estão assinados, né? Então, assim, não tem nenhuma perspectiva da gente passar do nosso guidance. A gente vai atender o guidance desse ano, porque já estamos com todos os compromissos firmes, não tem surpresas à vista. E para o ano que vem, assim como esse ano, a gente, bastante disciplina, bastante planejamento, bastante trabalho, a gente pretende também cumprir da mesma forma como a gente está cumprindo esse ano. Obrigado, Renata. Obrigado, Lili, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta, do Regis Cardoso, da XP. Por favor, Regis, pode prosseguir com a sua pergunta. Obrigado, Dinardi, Magda, Fernando, todos presentes aí do time da Petrobras. Eu queria, se me permitir, fugir do protocolo aqui, só queria ressaltar alguns dos pontos que já foram falados antes. Magda, você comentou 2.470 de produção em julho, quer dizer, essa é uma produção bem alta, né? E ainda com novas plataformas entrando esse ano, então queria confirmar um comentário mais cedo. Eu esperaria, quer dizer, que a curva partindo de 2.470, ainda crescendo, mas tem os efeitos das paradas programadas, não sei se dá para dar mais detalhes. Bom, isso aqui é sobre os comentários passados, que eu achei que valia repetir ou esclarecer. A pergunta, eu queria só que vocês comentassem talvez um pouco sobre o último leilão, que teve os blocos da Foz de Amazonas, e aí, em particular, como que foi essa parceria com a Exxon, se, vamos dizer, vocês entendem que tem uma sinergia com Guiana, Suriname, a gente viu que a Chevron também entrou participando, né? Obrigado. Bom, Regis, quanto ao ramp-up, realmente esse aumento de produção, aquilo que eu disse, né, nós temos reservatórios carbonáticos que respondem e que a gente vê a eficiência quando se faz a ligação dos poços, né? Então, topamos o Almirante Tamandaré, que é Búzios 7, o próprio Mero também topou rapidamente. Então, o reservatório respondeu e nós chegamos ao aumento de produção praticamente rapidamente, né? Então, isso é muito positivo, mas só que esse crescimento deve ser atenuado pela entrada, vamos ter algumas plataformas grandes que estarão em parada programada, né? Então, realmente confirmo que a gente, é para a segurança, vida longa das plataformas, garantia de operação futura, né? Então, as paradas programadas são absolutamente essenciais, vamos fazê-las, mas vamos estar certamente acima, vamos estar dentro da meta planejada e na banda superior, né, do mais ou menos 4, né? Então, a gente vai ter esse resultado positivo. E quando
Isso é sempre bom falar, né, que o pré-sal é algo surpreendente em termos de produtividade, né? Então ele tem sido uma surpresa sempre positiva, nos nossos resultados, né? Basta ver que temos uma coluna de óleo de cerca da altura do Pão de Açúcar, Mero é do tamanho da Baía de Guanabara e Búzios é 2 vezes o tamanho da Baía de Guanabara, né? Então, há uma heterogeneidade que a gente só confirma quando põe a produzir. E quanto ao leilão, tivemos um leilão sim, adquirimos 10 blocos, né? Estamos agora com 16 blocos no Amapá, aguardando aí a licença ambiental para que a gente possa testar a produtividade. Importante ressaltar que os blocos que nós temos, né, ali, guarda muita semelhança, são reservatórios geradores semelhantes ao que nós temos na Venezuela, na Guiana. Os reservatórios são do Cretáceo, semelhante com o que nós temos aqui no pós-sal da Bacia de Campos, reservatórios turbidíticos, que nós conhecemos muito bem. E a acolhida e a parceria com a Shell, com a ESSO, vai dentro da nossa análise, né? Nós temos parceiros, praticamente mais de 30 parceiros aqui, a Petrobras tem, e a seleção e a escolha com a ESSO é uma grande operadora que está tendo resultados muito significativos, né, na Guiana, que ressembla, né, que tem alguma semelhança com essa parte nossa aqui da margem equatorial. Então, a seleção é, sem dúvida alguma, o melhor operador para que a gente pudesse dividir, compartilhar riscos e conhecimento, né? Obrigado, Silvia. Obrigado, Regis, pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta, vai ser da Monique Greco, do Itaú. Monique, por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Queria aproveitar também e parabenizar o desempenho operacional da companhia, realmente muito impressionante. Parabéns ao time todo aí. Vou fazer uma pergunta só aqui também. Acho que ficou clara a mensagem da reconfirmação do guidance de CAPEX da carteira em implantação para esse ano, né? Os 18,5 bi de dólares. Mas a gente sabe que tem alguns possíveis movimentos no radar dos próximos meses, né? A própria presidente Magda essa semana comentou em entrevista sobre o movimento em etanol. A gente sabe que a União vai realizar o leilão de áreas não contratadas do pré-sal também, provavelmente esse ano. Então, vocês podem dar um pouco de luz aqui para a gente no que pode ter de execução de CAPEX, além dos 18,5 bi que já estão previstos na carteira de implantação, para esses movimentos que apareceram aí no radar de curto prazo. E aí, se puder citar especificamente etanol e leilão de área não contratada, eu agradeço. Obrigada. Olá, Monique, obrigada pela pergunta. Bom, a empresa estará sempre presente, como a gente diz e reforça, em toda e qualquer oportunidade de leilão da ANP, né? O território brasileiro é a nossa casa, né? Quando se oferta áreas do pré-sal, então nem se fala, né? É claro que nós estaremos presentes nesse leilão. Esse é do nosso interesse. No entanto, independente de qualquer coisa, isso só vai acontecer se fizer sentido econômico para nós, né? Ninguém aqui está pensando em nenhuma aventura desmedida. Se o projeto for bom, se o projeto estiver valendo a pena e se ele estiver previsto no nosso plano de negócios, é essa direção que nós vamos seguir. No caso do etanol é a mesma coisa, né? A nossa carteira de projetos, ela prevê investimento em renováveis, né? Ela prevê investimentos em transição energética, ela prevê, vamos dizer assim, entradas em biocombustíveis, ela prevê um esforço considerável, por exemplo, em eletricidade, inclusive no sentido de térmicas, né? Então, a gente de novo, está em linha, desde que o projeto seja rentável, desde que ele seja atrativo, desde que ele atenda às atratividades e às expectativas da companhia enquanto retorno econômico.
Obrigado, Magda. Obrigado, Monique, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta do Luiz Carvalho, do BTG. Luiz, por favor, pode prosseguir. Bem, boa tarde a todos. Obrigado por pegar a pergunta aqui e parabéns aí, de fato, pelo ramp-up da produção. Bem legal de ver. Eu tenho uma pergunta. Eu queria tentar reconciliar, não sei se para o Fernando ou para a presidente Magda, as estimativas iniciais do plano, né? Quer dizer, para esse ano vocês tinham projetado lá um petróleo de 83 por barril. Como o Fernando colocou, o petróleo está na casa de 67, 68. E nesse contexto, vocês acabam tendo um gap, né? Um delta de geração de caixa a menor do que projetaram, talvez, inicialmente, né? Quando a gente olha aquele gráfico de usos e fontes, a gente sabe que o plano é de 5 anos, mas nesse ano, obviamente, a geração de caixa deveria ser menor do que projetado. E vocês estão mantendo o guidance, né, do CAPEX para esse ano e para o ano que vem, né? A pergunta aqui é talvez qual a flexibilidade a depender do preço de petróleo, da dinâmica de preço de petróleo, em relação a esse investimento, a esse plano de investimento, vis-à-vis ao limite de dívida que a companhia tem, né, obviamente, a perspectiva de pagamento de dividendos também. Então, eu queria entender um pouco, nesse cenário de petróleo mais baixo, vocês falam muito da rentabilidade dos projetos, que precisam demonstrar serem rentáveis para serem aprovados, mas que nível de petróleo a gente poderia ver algum tipo de, não cancelamento de projeto, mas eventualmente até postergação um pouco mais para o final do plano, em função de uma geração de caixa um pouco menor nos anos, vamos dizer, mais no curto prazo. Obrigado. Luiz, bom, vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema, né? Eu acho que a primeira questão aí é que no ano passado a gente fez um ajuste no limite da dívida, justamente para a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade na gestão, né? Que poderia ser justamente esse cenário que aconteceu, redução de Brent, então redução de receita. Então a gente ainda tem como absorver no limite da dívida, né? Eventuais investimentos que a gente tem. No curto prazo, ou seja, para esse ano, está mantido o CAPEX de 18,5, né? São muitos contratos já realizados, já está, então, bastante, programamos isso e ele deve acontecer. A flexibilidade vai se dar por ocasião da construção do Planejamento Estratégico 26-30, em que lá sim a gente vai ter que reavaliar alguns projetos, na verdade vamos reavaliar todas as premissas e com isso colocar essas premissas nos projetos e identificar aqueles que são viáveis. Os que não passarem nossa régua, por certo, ficarão pelo caminho ou serão postergados ou buscaremos alternativas de engenharia que barateiem esse CAPEX, né, para que ele seja viável financeiramente. Como o presidente trouxe, tivemos um projeto, primeira vez que voltou, para justamente repensar a forma de atuação da engenharia nossa e se tem alternativas para deixar ele ainda mais rentável, porque entendemos que com esse preço que a gente tem hoje, nesse cenário global bastante volátil, a gente precisaria ter aprimoramento para isso, né? O dividendo ele vai ficar ordinário, continua no mesmo patamar, né? Não temos discussões sobre mudança. E o extraordinário, com uma renda menor, né, por certo, teríamos mais dificuldades em fazer pagamentos de extraordinário, embora gostaríamos muito, né, de termos excesso de caixa aqui dentro para poder fazer um extraordinário, mas a gente vislumbra baixa probabilidade nesse ano. Eu queria acrescentar aqui e depois passar para a diretora Renata para ela explorar também mais um pouquinho, mas nós estamos mexendo muitas vezes não apenas na engenharia dos projetos, mas também na forma de contratação dos projetos. Então, quando a gente vai e olha, por exemplo, Luiz, essa questão da contratação da RNEST, do Trem 2 da RNEST, a simples alteração da forma de contratação com a divulgação do preço vamos dizer assim, a diluição dos lotes em mais lotes
representou para nós uma economia de R$ 1 bilhão, né? Então, veja só, nós tínhamos aí uma obra a licitar com meia dúzia de pacotes, alteramos a forma de contratação dos pacotes e diluímos esses 6 em mais pacotes para aumentar a concorrência e colhemos uma economia de R$ 1 bilhão. Estamos multiplicando esses esforços em outras obras, e aí eu vou passar a palavra para a diretora Renata para explicar um pouquinho isso, porque, afinal de contas, esse esforço é muito grande na equipe dela. Então, a gente tem realmente pensado fora da caixa. Quando a presidente convidou a gente para assumir essa cadeira, falou assim que era para fazer diferente, né, presidente? A gente está aqui para fazer diferente. E uma das coisas que a gente está fazendo diferente, que é o BOT, né? Só para dar uma ideia para vocês, o BOT permite que a gente altere, né, as especificações durante a própria processo licitatório, porque é um projeto conceitual, você não tem um projeto básico, então você pode alterar requisitos desse projeto conceitual. Com essa iniciativa e com muita interlocução com o mercado, né? A gente ouviu muito, né? Antigamente a gente tinha alguma restrição de não ouvir mercado, bom, mas só com isso a gente conseguiu reduzir os pesos das plataformas do SEAP entre 15% e 20%. Isso daí representa uma redução de custo expressiva. A gente vai abrir esses pacotes de 30 de setembro e a nossa expectativa é que realmente tenha uma redução expressiva nesses preços. Então, como a presidente falou, a gente está sempre buscando, dependendo da situação, como está o mercado, como é que estão as demandas, como é que está o mundo, como é que está a geopolítica, né? Cada contratação tem uma estratégia diferente para que a gente possa tirar o melhor possível dos nossos contratos. Obrigado, Magda, Fernando, Renata. Obrigado, Luiz, pela pergunta. A gente chegou aqui no nosso tempo limite aqui do webcast. Vamos encerrar nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta adicional, ela pode ser enviada para o nosso time de RI. A gente está sempre muito à disposição de todos para responder. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês nesse webcast. Eu vou passar a palavra para o Fernando e para a Magda, se vocês tiverem algum comentário final. Por favor, Fernando, Magda. Bom, queria agradecer a todos aí pela presença, dizer que toda a equipe da RI está super à disposição para eventuais questionamentos que precisem mais detalhamento, né? Nossa equipe está sempre super à disposição, né? Fazer um fechamento, dizer que como a gente está contente em ter conseguido, né, demonstrar o que um CAPEX adequado, programado, bem pensado é capaz de fazer nesse momento, que foi o aumento da produção. A gente entende que isso vai ser bastante perene por um tempo longo e com um sinal bem positivo daqui para frente, e com outras produções, novos equipamentos chegando para aumento de produção também. Então, o nosso aumento vai ser maior que o nosso declínio, com certeza, no próximo quinquênio, e a gente tem absoluta confiança nesse sentido, né? A produção foi melhor e, com isso, compensou a redução do Brent, e foi bastante importante para o nosso resultado e para a gente conseguir concluir o nosso planejamento estratégico conforme a gente planejou, né? Um ponto importante para deixar claro que todos os contratos em relação à distribuição serão cumpridos. A gente tem contratos com empresas de não compete, isso aí não existe nenhuma discussão de não cumprir, a gente vai cumprir até o final, um compromisso aqui da gente. Então, agradeço mais uma vez a todos, né? Estamos à disposição aí na sequência e durante a semana para estar discutindo alguns temas que vocês entenderem necessário. Bom, para finalizar, eu quero deixar aqui nossos agradecimentos a todos pela participação no webcast e pela atenção que todos vocês dão à Petrobras e aos negócios da Petrobras. Quero fazer minhas as palavras do Fernando.
e reafirmar na nossa disposição de cumprir o planejado dentro do prazo, oferecendo para os nossos investidores, sejam eles governamentais ou privados, a certeza de que a Petrobras zela pela lucratividade dos seus projetos, pela otimização da sua carteira de projetos e pela busca de projetos e investimentos e realizações o mais eficiente possível. Nós temos ações maravilhosas, desde exploração e produção, projetos bastante atrativos, passando pelo refino, passando pela comercialização. Estamos fazendo dinheiro, botando bunker com conteúdo de 24% renovável na Ásia, abrindo mercado. Estamos fazendo dinheiro, ampliando a produção de diesel com rentabilidades imensas. Então, eu acho que os senhores podem ficar absolutamente seguros do empenho da Petrobras e dessa diretoria em prol dos resultados o melhor possível. Muito obrigada a todos e nossas portas estão abertas, nosso relacionamento com os investidores na pessoa do Eduardo está disponível para nos endereçar aí, para responder as questões e a nos endereçar qualquer tipo de questão e de resposta que os senhores desejem. Muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigado, Magda. Obrigado, Fernando. A apresentação do evento está disponível no site de relacionamento de investidores da companhia e em breve a gente vai disponibilizar também o áudio desse webcast para replay. Muito obrigado, então, pela participação de todos e até o próximo webcast.